Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Urgente está começando na tarde dessa sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. Parece que não ia acabar nunca, pessoal, mas estamos chegando, sim, ao final de janeiro, ainda com muita notícia. Nessa sexta-feira, você acompanha, a partir de agora, análises a quente de notícias do Brasil e do mundo. Aliás, hoje é o último dia que eu estou fazendo companhia para vocês aqui no Urgente. Claro que na nossa programação do ICL Notícias, na segunda-feira, tá tudo normal, o N2 funcionando. Hoje também, claro, o N2 funcionando, mas na segunda-feira a gente vai reacomodar a volta do Rodrigo Viana. Ao meu lado hoje, a Laura Couto, como sempre aqui junto comigo. Laura, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Fiquei triste agora que você me lembrou que na segunda-feira você vai sair, mas tô feliz que o Rodrigo Viana tá de volta. Então, tudo bem, né? Bom, sextou agora. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. E vamos lá, Gabi, que tem muita coisa antes de você sair do Urgente hoje. É isso aí, Laura. Eu vou ficar com saudades também, viu, do ICL Urgente, da nossa audiência, mas vou continuar junto com vocês no N2, no Em Detalhes também. E a gente começa falando de eleições, gente. Agora, eleição já começou, né? Campanha eleitoral a todo vapor. O Flávio Bolsonaro confirmado na cabeça de chapa da extrema-direita, é o candidato do Jair Bolsonaro. E resta saber, todo mundo se pergunta agora quem é que vai ser o vice do Flávio Bolsonaro. O Partido Liberal está trabalhando nessa articulação e sim, para que você que está me acompanhando em vídeo, aqui na tela é o governador Romeu Zema, do Novo, que tem sido o principal nome sondado, o principal cotado para assumir essa posição. O próprio presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, demonstrou um apoio público a essa ideia de ter o Zema como o nome para vice do Flávio Bolsonaro. Ele disse o seguinte, vamos colocar aqui a frase do presidente do PL na nossa tela. Ele diz o seguinte: Zema seria um ótimo vice. O ideal é estarmos todos juntos no primeiro turno para vencermos as eleições. Vamos conversar com todos os partidos. Temos de trabalhar. O Flávio ainda vai ter muito trabalho. Minas é o segundo maior colégio eleitoral. A gente fala muito aqui da importância para eles, né, que estão fazendo as articulações de São Paulo, mas Minas é o segundo maior colégio eleitoral do nosso país e é muito decisivo nas disputas eleitorais também. Então o nome do Romeu Zema surge nesse contexto e ele tem apoio, gente, da direita, inclusive no próprio estado. E está acontecendo isso, esse nome que está sendo ventilado, e outros nomes também, vou falar sobre isso aqui, mas isso está acontecendo no momento em que o Ronaldo Caiado decidiu ir para o partido do Gilberto Kassab, o PSD. Então, deixou a União Brasil para se filiar ao PSD. E você lembra que nessa semana, você vai entender todas essas peças se juntando. Nessa semana, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, visitou o Jair Bolsonaro na Papudinha. Eles tiveram conversas ali nos bastidores sobre quem deve ser o nome que vai compor a chapa com o Flávio Bolsonaro. E eles também mencionaram, além do próprio Romeu Zema, também a senadora Tereza Cristina, do PP, que, aliás, o PP está na federação junto com o União Brasil. E também apareceu o nome do ACM Neto, aí sim, do União Brasil. Então, a gente continua falando desse cenário eleitoral na direita. Agora há pouco eu citei o Ronaldo Caiado. E, claro, que teve uma história que todo mundo tirou do armário quando se falou no Caiado apertando a mão do Gilberto Kassab, tirando fotinho junto. A Laura Couto vai explicar melhor essa história pra gente, tentando desfazer um climão, né, Laura? Gabi, justamente depois do anúncio da filiação do Caiado no PSD, internautas resgataram algumas publicações antigas do governador de Goiás nas redes sociais, em que ele insulta o presidente da sigla, o Gilberto Kassab. A principal publicação é uma de 2015, no X. Nela, o Caiado diz o seguinte: Kassab é o cafetão do Planalto. Agiu assim com o PSD em 2011 e agora com o PL. Na época,
época, Gabi, o Goiano era senador pelo extinto partido DEM e o Kassab era ministro das cidades do governo Dilma Rousseff. E o Caiado estava irritado com as notícias de que o Kassab estaria negociando a migração de políticos de vários partidos para uma nova sigla que ele planejava criar na época. O Ronaldo Caiado disse ainda em um dos tweets que o Kassab era um homem sem posição, de caráter líquido e que se molda ao formato do poder. E agora que tudo isso veio à tona, o governador goiano apagou as publicações, mas tarde demais, né, Gabi? Apagou, mas o print é eterno, né? Aquela frase famosa. A gente até colocou aqui na tela, né? O Kassab é o cafetão do Planalto, que foi o que escreveu o Ronaldo Caiado, agiu assim com o PSD e agora com o PL. Em nota, o Caiado falou a respeito desse assunto. Ele diz que os desentendimentos do passado não são mais do que nota de rodapé na extensa trajetória política. O Kassab ficou quieto nessa história, porque vocês sabem, né? Quem recebe um xingamento desse ali nas redes sociais, não esquece. Então, com certeza ele não esqueceu, mas não se pronunciou a respeito desse assunto, até pelo contexto político, agora precisa dar a mão com o Caiado. Agora, Tarcísio de Freitas, que está fora dessa corrida no campo presidencial, o governador de São Paulo afirmou hoje que a decisão de deixar a disputa presidencial e concorrer à reeleição aqui em São Paulo não significa estar submisso à família Bolsonaro. Então ele disse que a relação dele com o clã Bolsonaro é de gratidão e que é fácil estar ao lado quando a pessoa está bem. Tem a frase completa aqui do Tarcísio de Freitas que a gente vai acompanhar na tela. Ele diz o seguinte: não tem absolutamente nada a ver com submissão. É fácil estar ao lado quando a pessoa está bem. Às vezes não se vê muito isso na política. Estender a mão quando a pessoa está na pior, quando precisa da sua ajuda, perder o poder, quando está privada da sua liberdade. E essa afirmação foi interpretada também como uma resposta à fala do Gilberto Kassab. Então tudo se conecta, né, gente? Ontem, o Kassab, o presidente do PSD, disse que o Tarcísio não pode ser submisso às vontades da família Bolsonaro e que precisa ter a sua personalidade. Aliás, o Kassab, antes dessa união ali do Caiado, também do Eduardo Leite, junto com o Ratinho Júnior, ele dizia publicamente que o candidato dele era o Tarcísio. Só agora que essa história mudou de figura. Mas o Tarcísio admitiu ruídos, ele chamou de ruídos, com a direita, com o bolsonarismo, mas disse que está na hora de olhar para frente, de juntar as peças. Mas foi, vamos dizer assim, um reconhecimento do que aconteceu depois que ele desmarcou aquele primeiro encontro com o Bolsonaro na Papudinha. A agenda dele foi divulgada e não tinha nenhum compromisso relevante, então ficou muito feio para a relação do Tarcísio com a extrema-direita e ele foi bastante cobrado e pressionado e logo remarcou a data para visitar o Bolsonaro na Papudinha. E, de fato, o que tudo está indicando, esse contexto, o Tarcísio realmente conseguiu reverter esse climão com a família Bolsonaro. A Laura Couto explica para a gente. Gabi, depois do Eduardo Bolsonaro atacar o Tarcísio de Freitas pelo cancelamento da visita que ele faria ao Jair na semana passada, como você mencionou, o ex-deputado federal afirmou agora que está especialmente satisfeito com o encontro do governador paulista com o pai na Papudinha, que aconteceu ontem. Vale lembrar aqui, gente, que o Eduardo ele tinha dito que o Tarcísio era, até ontem, um servidor público desconhecido da sociedade que foi eleito graças ao Bolsonaro. Eu fiz questão de trazer aqui exatamente o que o Eduardo disse para um podcast na semana passada. Olha só, abre aspas. O Tarcísio até ontem era um servidor público, um desconhecido da sociedade. Ganhou notoriedade sendo ministro da Infraestrutura e depois foi eleito em São Paulo graças ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. Se ele tentar qualquer medida para fazer alguma coisa diferente e sair candidato, no barato ele vai se equiparar ao João Dória. Ele nem tem muito o que aceitar porque é difícil você mudar essa conduta. E aí, Gabi, por conduta, o Eduardo se refere à escolha da candidatura do Flávio para presidente. É isso, Laura. Muita gente comentando sobre essa troca de gentilezas na extrema-direita, por exemplo, do Caiado com o próprio Gilberto Kassab no passado e agora aí apertando a mão. E
a gente tem a família Bolsonaro agora nesse clima de amizade com o Tarcísio de Freitas, né? Depois desse primeiro climão com esse volvete aviso que o Tarcísio mandou para o Jair Bolsonaro e para a família Bolsonaro também. Bom, a gente estava falando do Eduardo agora, a Laura trouxe informações sobre uma fala dele. A Corregedoria da Polícia Federal no Rio de Janeiro abriu um processo administrativo contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por faltas injustificadas ao serviço. E isso acontece porque antes de ser eleito deputado federal, o Eduardo ocupava o cargo de escrivão na Polícia Federal. E essas faltas podem configurar abandono do cargo e resultar na demissão do Eduardo da corporação. Não é isso, Laura? É isso, Gabi. O que acontece é que em setembro do ano passado, a Polícia Federal já tinha aberto um processo contra o Eduardo por conta das faltas injustificadas, mas, diferentemente desse primeiro, esse novo processo administrativo tem caráter sumário, ou seja, ele deve ser concluído mais rapidamente. Agora, uma comissão vai analisar o caso do filho do Jair Bolsonaro e avaliar se ele se ausentou do serviço de forma intencional e sem justificativa por mais de 30 dias, depois que ele perdeu o mandato de deputado em 18 de dezembro de 2025, Gabi. Explicando também, Laura, com o fim do mandato na Câmara, a Polícia Federal determinou o retorno do Eduardo Bolsonaro para esse cargo de escrivão. Só que como isso não aconteceu, então pode configurar abandono do cargo pelo servidor público. Importante isso. Enquanto isso, hoje o Eduardo postou uma foto com o irmão, o Flávio Bolsonaro. Vocês vão se lembrar que eles estão em viagem, eles estão nesse momento em visita ao Bahrein, um país do Oriente Médio, e o filho do Bolsonaro, ele é réu, o Eduardo, né, por coação no curso do processo da trama golpista, atuação nos Estados Unidos contra as autoridades brasileiras, e aí a foto, justamente, que eu comentei agora, dessa articulação da extrema-direita, que no fim das contas é uma tentativa do Flávio Bolsonaro de conseguir apoio internacional, até para eventualmente conseguir algum tipo de intervenção. Num primeiro momento, os bolsonaristas acharam que iam ter apoio do governo Donald Trump, mas tem tido o governo Trump uma boa relação com o governo Lula, que tem se equilibrado muito bem diplomaticamente para conseguir ter essa boa relação, né, com o Trump, apesar de tudo e apesar desse governo caótico, se é que dá para chamar só de caótico, mas taxando todos os países que, enfim, dizem não para os Estados Unidos. Mas o Flávio Bolsonaro deve voltar logo, logo por conta dessas movimentações do lado da direita. Já vai voltar até antes aqui nesse final de semana. Mudando de assunto aqui, gente, o ministro Alexandre de Moraes, mudando de assunto, mas nem tanto, tá? Porque eu vou falar do pai agora. O Alexandre de Moraes, ele rejeitou um novo pedido de habeas corpus em favor da liberação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o ministro, esse pedido não reunia os elementos suficientes para ser analisado, o que levou ao encerramento do processo sem julgamento do mérito. Tem uma coisa curiosa nessa história, né, que essa solicitação ela foi protocolada por um advogado que não integra a equipe do ex-presidente e, de acordo com o perfil desse advogado no LinkedIn, ele é um estudante de direito. Então, a gente vai trazer a resposta do Alexandre de Moraes, que, aliás, tem uns termos jurídicos interessantes. Laura Corte. Gabi, nesse pedido encaminhado ao Supremo, o estudante de direito afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo restrições ilegais à liberdade e também pediu a anulação dos processos que estão em curso. Já na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o pedido não apresentava informações mínimas que permitissem a análise do caso pelo Supremo e classificou o habeas corpus como absolutamente genérico. E, segundo Moraes, o texto também não indicava de forma clara qual seria o ato ilegal praticado, também não apontava quem teria sido responsável por essa suposta violação. O Moraes completou dizendo que a petição seria indeferida diante de tantos vícios insanáveis, Gabi. Esses vícios insanáveis que o Alexandre de Moraes usou para descrever é basicamente dizendo que é tipo um erro grosseiro processual. Vamos lembrar que o próprio Jair Bolsonaro, no final do ano passado, tentou romper a tornozeleira eletrônica quando ele estava em prisão domiciliar, usando uma solda. E foi por isso que, basicamente, ele conseguiu melar
essa possibilidade de ficar em prisão domiciliar, porque tudo estava caminhando pelas condições de saúde do Jair Bolsonaro, que a defesa vinha alegando, mostrando exames médicos para tentar conseguir um pedido para que ele ficasse em casa. Mas, a partir da violação dessa tornozeleira, que era uma condição para ele estar em casa, então ele conseguiu destruir essa própria possibilidade. O Jair Bolsonaro, então, sendo seu pior inimigo nesse sentido, e aí ele acabou sendo preso, foi para a prisão por conta disso, lá em Brasília, na sede da Polícia Federal. E lembrando também ontem, já que a gente está falando do Jair Bolsonaro na prisão, ontem o Alexandre de Moraes também indeferiu, então não permitiu visitas ao Jair Bolsonaro de duas pessoas em específico, o Magno Malta, porque tentou, segundo o Alexandre de Moraes descreveu ali no documento, tentou entrar na Papudinha como uma invasão, né, das dependências da Papudinha, deu uma carteirada para tentar entrar na Papudinha, e o Valdemar Costa Neto também não foi permitido porque ele é justamente citado e investigado no caso da trama golpista, e foi o próprio Alexandre de Moraes, quando o caso chegou no Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o Valdemar Costa Neto voltaria ao processo, algo que a PGR tinha entendido de forma diferente. Fato é que esses dois não podem visitar o Jair Bolsonaro, e tem uma questão política que para o PL não é muito bom que o Valdemar Costa Neto não consiga visitar o Bolsonaro, porque eles estão justamente tentando articular o nome. Mas aí tem outros elementos que estão sendo úteis nessa história, tipo Tarcísio, que, como eu falei, também citou nomes que podem ser possíveis vices, ou vice, né? Um só vai ser vice, mas são nomes ainda que estão sendo cotados para ser vice, compor a chapa com o Flávio Bolsonaro. Vamos para atualizações no caso do Banco Master, gente. O ministro Dias Toffoli levantou o sigilo dos depoimentos prestados à Polícia Federal pelos banqueiros Daniel Vorcaro, do Master, o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Decisão atendeu a um pedido do Banco Central, e a Laura também traz informações sobre esse assunto. Gabi, essa oitiva foi feita em dezembro de 2025, mas os trechos em áudio e também em vídeo só foram divulgados agora e a gente vai trazer para vocês. No vídeo é possível ver o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, dizendo que conversou sim diretamente com o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, sobre a tentativa de compra do Master pelo o BRB, né, o Banco de Brasília. Depois o Vorcaro é questionado pela delegada da PF sobre os encontros presenciais entre os dois e ele confirma que já recebeu o Ibanez em casa e também já foi na casa do Ibanez. Gabi, vamos conferir esse trecho. Agora, a questão da dimensão política. O senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025? Conversei em algumas poucas oportunidades, sim. Em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se eu não me engano, uma vez. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes. Conversas institucionais, todas na presença também da... Quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí, acho que pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem que frequentava a minha casa. Também não vejo qual relação com o caso. A gente está estudando justamente as suas relações políticas, né? Então, sim, por isso que eu perguntei. Sim, você está estudando as relações políticas, mas elas não tiveram nada a ver com esse caso. Depois ele até vai dizer, a gente vai trazer aqui outro trecho, que não foram tantas relações políticas assim. Mas o caso do Master também espirrou em mais gente. Agora a gente falou do Ibanez Rocha, as investigações da Polícia Federal chegaram a elementos que apontam para o envolvimento de políticos com foro especial, ou seja, mais munição para o ministro Dias Toffoli continuar com esse caso no Supremo Tribunal Federal. Segundo os relatos que foram feitos à Folha de São Paulo por investigadores do Master, provas coletadas na primeira fase da operação, a Operação Compliance Zero,
tem referências a lideranças partidárias e altas autoridades. Importante isso, gente. Eles dizem que foram feitos vários achados com menções a essas figuras. Agora, a verificação desses indícios todos vai ser aprofundada pelos investigadores para determinar se houve participação dessas autoridades nesse esquema de fraudes do Vorcaro. E também, agora há pouco eu comentei que viria mais vídeo aqui, porque sabe quando a gente tenta dar uma de esperto ali, né? Então, tem uma declaração do Vorcaro, a Laura Couto vai trazer os detalhes aqui pra gente a respeito desse assunto. Gabi, na mesma cariação do vídeo que a gente acabou de conferir, em que o Vorcaro falou da relação dele com o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, o dono do Master tentou minimizar a relevância das conexões que ele tem lá em Brasília. O Vorcaro disse que se ele tivesse tantas relações políticas assim, ele não estaria de tornozeleira eletrônica. Gabi, vamos conferir esse trecho também. Uma pergunta, né, que eu acho que precisa ser feita para o senhor é se em algum momento algum dos seus amigos políticos procurou viabilizar esse negócio, se o senhor teve contato com o governador de Brasília, se o senhor poderia fazer algum comentário relativo a isso. Eu queria só dizer o seguinte, se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, e não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso, estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Teve a operação do BRB negada porque o Banco Central atuou para isso. Mas, continuando no caso Master, o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino, disse no depoimento para a Polícia Federal que antes da liquidação, o Master tinha apenas 4 milhões de reais em caixa. Gente, lembrando, era um banco de 80 bilhões de reais de ativos totais. A conta não fecha, né? É um valor completamente anormal para uma instituição financeira do tamanho do Master. Então, segundo o diretor do Banco Central, a pergunta que estimulou as investigações foi: como alguém que não tinha liquidez poderia gerar tanto crédito nessa magnitude para ceder ao BRB? Uma pergunta importante essa que foi levantada. Aqui, mudando de assunto, ontem eu comentei com vocês que o presidente Lula faria uma cirurgia de baixa complexidade. Vocês lembram? O presidente Lula já recebeu alta hospitalar, passou por uma cirurgia de catarata, aqui a manchete do nosso site. Ele fez essa cirurgia na manhã de hoje, o procedimento aconteceu sem intercorrências. O presidente Lula chegou por volta das 7h40, logo de manhã cedinho, no Hospital de Olhos e deixou o local por volta das 10 horas da manhã. Vai ficar em repouso na Granja do Torto e vai continuar trabalhando a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro, portanto, o presidente Lula volta ao trabalho. E segue com acompanhamento também das equipes médicas que são lideradas pelo médico Roberto Calil Filho. Então, a gente vai continuar acompanhando essa história, mas já está em casa e já está de repouso. Agora, gente, vou dar até um suspiro aqui, porque esse caso que eu e Laura vamos conversar aqui não é fácil. Olhando para o sul do nosso país, um episódio assim que é inacreditável, até difícil de classificar. O governador Jorginho Melo justificou ao Supremo a sanção da lei que acaba com as cotas raciais, dizendo que Santa Catarina é o estado mais branco do país. A Laura conta melhor esse absurdo pra gente. Gabi, parece até piada de mau gosto, mas é isso mesmo que você falou. O governo de Santa Catarina afirmou para o STF que essa norma é constitucional e adequada às singularidades demográficas do estado, como eles disseram, e que o estado ostenta a maior proporção da população branca do país. Na manifestação enviada ao ministro Gilmar Mendes, a gestão do Jorginho Melo afirma que 81% da população catarinense se declara branca, enquanto pretos e pardos representam 18%, o que na cabeça dos bolsonaristas seria um motivo razoável para acabar com as cotas, já que é um percentual significativamente inferior à média nacional, que é de 56%, Gabi. Sentido nenhum, né? Nenhum, Laura. Aliás, você trouxe esses dados aí, né, que foram apontados pela administração do Jorginho Melo. Olha só,
esses percentuais são diferentes dos que são mostrados pelo IBGE no censo de 2022, que é o censo mais recente. Segundo o levantamento, 76,3% dos catarinenses disseram ser brancos, 23,3% se declaram pretos ou pardos. E segundo o censo, a maior proporção de brancos não está nem em Santa Catarina, na verdade, sim no Rio Grande do Sul, com 78,4%. Essa justificativa é completamente absurda, mas a gente traz esses dados só para dizer que é uma justificativa que não condiz com a realidade, ela é mentirosa, né? Fonte Água de Lindóia, fonte Vozes da Minha Cabeça. Sem contar, claro, que, gente, cotas raciais são um marco histórico nas universidades. As universidades mudaram para melhor, com mais diversidade, né, com mais oportunidade. E esse tipo de discurso num ano eleitoral, não só discurso, mas nesse caso tentando aplicar como lei completamente inconstitucional, mas tentando levar isso a cabo de uma maneira eleitoreira para ali inflamar a sua base da extrema-direita, é realmente uma mentalidade racista sendo exposta. E eu estou vendo aqui os comentários, realmente muita gente indignada, porque essa notícia é impressionante mesmo. Ainda olhando para noticiário internacional agora, pessoal, tem uma notícia aqui, claro que a gente vai falar, né, do Donald Trump. Achou que ia passar sem falar do Trump? Não. A Procuradoria-Geral americana anunciou hoje que, anunciou a prisão do Don Lemon, que é um conhecido ex-apresentador da CNN, o Don Lemon. Ele estava num protesto com dezenas de manifestantes contra o Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, a Gestapo do Donald Trump, que invadiu uma igreja na cidade de Minnesota no início desse mês, interrompendo um culto e provocando confrontos tensos. E o Bond disse, aliás, a Bond, né, que é a Pam Bond, a Procuradora-Geral americana, numa publicação no X, que Lemon e várias outras pessoas foram presas sob acusações federais não especificadas. Lemon, agora sendo jornalista independente, esteve entre os repórteres que entraram junto com os ativistas nessa igreja onde um agente do ICE é pastor. O advogado do Lemon informou que ele foi detido em Los Angeles durante a noite e acrescentou que o seu trabalho na cobertura do protesto não foi diferente do que ele sempre fez. É realmente mais um avanço autoritário que o Trump deixa muito claro em relação à imprensa. Não é o primeiro também, mas é mais uma demonstração desse autoritarismo por parte do governo Donald Trump. Agora, eu sei que a gente virou para o cenário internacional para falar sobre esse caso do jornalista que foi preso durante a cobertura dos protestos. Aliás, uma cobertura que tem sido importante para mostrar esses abusos, mas a gente vai virar para dar uma notícia aqui do nosso Brasil, falando da taxa de desemprego. Taxa anual de desemprego foi de 5,6% em 2025, o menor índice da série histórica. A gente está vendo aqui na tela a manchete, a população desocupada totalizou 6,2 milhões de pessoas em 2025, uma queda que a gente tem aqui de cerca de 1 milhão em comparação com o ano anterior, 2024. E a população ocupada chegou a 103 milhões de pessoas em 2025, batendo esse recorde da série histórica que começou em 2012, ficando 1,7% acima de 2024. Então, uma ótima notícia, a gente vem falando sobre os indicadores, né, as taxas de desemprego desde o ano passado, que vem melhorando. Então, isso é importante também de a gente continuar olhando. Rapidamente, pessoal, ficar de olho agora no incêndio que atingiu agora à tarde o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o INCOR, e o Instituto do Câncer de São Paulo, que ficam na zona oeste da capital paulista. O fogo começou durante uma manutenção elétrica e a gente viu imagens que registraram esse momento em que alguns pacientes foram retirados, aquela situação, né, de tirar os pacientes para conseguir conter a fumaça. Os funcionários também foram orientados a deixar o local e até o momento não há informações sobre vítimas. Vamos despedir de Laura Couto aqui nessa sexta-feira
E, Laura, Rodrigo Viana de volta na segunda. Muito obrigada pela companhia, querida. Adorei. Valeu, Gabi. Foi muito gostoso dividir a bancada com você, viu? Até a próxima. Até, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. E também, aqui, deixar um recado para você ainda no ICL Urgente, que a gente teve o Mapa da Mina ontem à noite, com o Eduardo Moreira, trazendo todas as previsões para a economia no Brasil e no mundo, para você saber exatamente como investir o seu dinheiro de maneira segura. Pessoal, super importante, vai em iclurgente.com.br para acompanhar o replay dessa aula, se você não conseguiu acompanhar, ou se você conseguiu e quer ver de novo em mais detalhes, toma nota, vale muito a pena, porque no ano passado o Mapa da Mina acertou todas as previsões. Então fica aqui o meu abraço em vocês na audiência do ICL Urgente. Na semana que vem, Rodrigo Viana está de volta para quem está com saudade, e eu também vou estar no N2 para a gente não sentir saudade uns dos outros. Valeu, pessoal. Agora você fica com a Roberta Garcia, Chico Sá, grande elenco no N2. Boa sexta-feira, juízo, mas nem tanto. Uau, que evento foi o Mapa da Mina, dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo, e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.